Saúdo a cada um dos amados irmãos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer mais uma vez contar com a sua audiência aqui no nosso canal. Esse canal é da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara, a qual eu tenho tido a graça de pastorear desde o ano de 2015. Me chamo Pastor Kennedy, como você já deve saber, e eu quero convidá-lo a refletir comigo nas Escrituras Sagradas neste dia. O texto que nós escolhemos está em Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 10. E o tema que abordaremos é Quando Cristo adentra nossa vida. O texto sagrado diz: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porquanto por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor amado e Deus querido, nesse momento nós queremos pedir a Tua direção para as nossas vidas e suplicar ao Senhor que se utilize deste texto sagrado, dessa narrativa contida no Evangelho de Lucas, para abençoar ricamente a vida de cada um daqueles que assistem esse vídeo nesse momento. Usa o texto para falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como vocês sabem perfeitamente, existe em nossa vida algumas pessoas que fazem com que nos sintamos muito bem. Pessoas que, quando adentraram nossa história, fizeram significativa diferença. Pessoas que nos marcaram profundamente e abrilhantaram nossa caminhada. Certamente, queridos, dentre essas poderíamos citar o cônjuge, os filhos, bons amigos e irmãos em Cristo, bons patrões, bons empregados e até bons vizinhos. A nossa vida, ela é cercada não apenas de pessoas ruins, digamos assim, de pessoas que procuram nos prejudicar. Muito pelo contrário, uma boa parte, se não a maior parte das pessoas que nos cercam são pessoas que contribuem muito para que a nossa vida seja uma vida melhor. Todavia, meus queridos, nenhuma pessoa assemelha-se àquela de que irei falar nesse momento. Pois quando adentra a nossa vida, ela produz muito mais que satisfação. Produz o maior de todos os milagres que alguém é capaz de experimentar. Ninguém pode promover um impacto tão intenso em nós quanto aquele que esse texto nos fala. Seu nome é Jesus. Jesus é a pessoa mais impactante das nossas vidas. Jesus é a pessoa que, quando adentra a nossa história, toda a diferença acontece. Jesus é aquele que traz a nós a mais profunda das alegrias, a despeito dos desafios que envolvem ser um seguidor dele. E essa pessoa adentrou a vida de Zaqueu, e a forma como isso se deu nos traz pelo menos 5 fatos que também costumam ocorrer conosco quando Cristo também adentra as nossas vidas. Primeiramente, queridos, quando Cristo adentra a nossa vida, há uma silenciosa providência de Deus. Vejam vocês os versos de 1 a 4. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade,
E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Esse texto é bem interessante. O que ele nos informa? Preste atenção comigo. Nós somos informados que Jesus estava passando pela cidade onde residia Zaqueu, e esta cidade chama-se Jericó. Ao passar por Jericó, a notícia certamente correu por toda parte. E como costumava acontecer, queridos, multidões vinham conhecer Jesus atraídas, fosse pela curiosidade ou por necessidades pessoais, dúvidas ou angústias. As pessoas queriam saber quem era esse tal homem de Nazaré que passava pelas cidades, se apresentando como Filho de Deus, tido por muitos como profeta, visto por muitos como o futuro rei político de Israel, embora ele é rei dos reis espiritualmente falando, mas era ansiado e as pessoas tinham curiosidade para conhecê-lo ou mesmo para obter da parte dele algum milagre para as suas vidas. E isso por si só já o tornava, queridos, um homem extremamente popular. Assim era o nosso Senhor Jesus nessa fase do seu ministério. E dentre estas pessoas atraídas estava uma que era bem conhecida de todos ali na cidade de Jericó. Seu nome era Zaqueu. Estes versos nos informam que ele era o maioral dos publicanos. Os publicanos eram contratados, queridos, pelo governo romano para recolherem os impostos dos povos por eles dominados. Como Israel pertencia agora a Roma, todo o império ali dominava, e por dominá-lo, o império contratou em todo o seu território vários cobradores de impostos para assim tirarem o dinheiro do povo. Em Jericó haviam vários cobradores de impostos, chamados publicanos, mas Zaqueu não era apenas um dos tais. Zaqueu era o chefe desses cobradores de impostos. Zaqueu era o principal cobrador de impostos em Jericó e coordenava diversos outros que estavam ao seu serviço. E isso, queridos, por si só já o tornava um homem de posses, rico, um homem de condições financeiras. Dinheiro não era problema para Zaqueu. Todavia, apesar de ter uma profissão rentável, ele ainda provavelmente ganhava dinheiro por fora. Acredita-se que pelo desenrolar dos fatos nesse dia que o texto está narrando, Zaqueu seria alguém desonesto e que deveria cobrar certa propina para fazer alguma vista grossa ou pedir a mais de quem cobrava, para pôr no seu próprio bolso e assim lucrar em dobro. Já existia corrupção naqueles tempos, né? O homem, desde a sua queda, se tornou corrupto. Zaqueu era, portanto, um homem aparentemente obcecado por dinheiro, era avarento. Seu Deus era, na verdade, os bens, os valores que ele possuía. Zaqueu era assim. E, na verdade, a classe dos cobradores de impostos costumava ser vista dessa maneira, como pessoas que eram desonestas, como ladrões. E Zaqueu era simplesmente o principal dentre eles. E ouvindo que Jesus passava por ali, Zaqueu sentiu um intenso desejo de vê-lo, ao ponto de subir em uma árvore para avistá-lo melhor, Jesus ser visto por aquele homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem baixinho, pequena estatura, queria muito ver Jesus, e ali ele sobe em uma árvore onde ele poderia ver sem aparentemente ser visto pelas pessoas. E o questionamento que eu faço nesse momento é o que se passava no coração deste homem para se esforçar tanto a fim de ver Jesus. Eu creio que já havia, queridos, no coração dele algum desejo, algum trabalhar de Deus.
Não posso dizer o que seja, porque o texto não afirma, mas eu suponho que ele já vinha fatigado da vida que levava. Certamente sabia que fazia coisas erradas, como o desfecho do texto vai demonstrar, mas não havia abandonado seus erros. Deveria sentir que a vida não tinha tanto sentido assim. O seu Deus, o dinheiro, talvez já não lhe dava tanta alegria como antes. Havia o Deus dinheiro, mas esse Deus já não lhe era suficiente. E havia uma silenciosa providência de Deus trabalhando no coração de Zaqueu ao ponto de colocar nesse coração pecador um desejo profundo de conhecer a Jesus. Queridos, é interessante que quando o Senhor vai nos buscar, tantas vezes Ele vai trabalhando isso no nosso coração. Havia uma sede crescente no coração de Zaqueu. E essa sede crescente era obra da maravilhosa graça de Deus nesse coração. Quando nós somos encontrados por Cristo, tenha certeza, há um silencioso trabalhar de Deus nas nossas vidas. A segunda questão que eu desejo destacar é que há uma indescritível alegria quando Cristo adentra as nossas vidas. Se vocês olharem os versos 5 e 6, vocês perceberão isso com clareza. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu, vejam vocês, com alegria. Cristo, observando Zaqueu, lhe fez um chamado. Disse-lhe que descesse depressa, pois era conveniente a Jesus entrar em sua casa. Somos informados ainda que Zaqueu desceu a toda pressa e recebeu Jesus com grande alegria. Quando recebemos Jesus em nosso lar, como está sendo feito nesse texto, nossa alma também é tomada de intensa alegria. Muitas eram as casas em Jericó. Haviam muitos outros além de Zaqueu. Haviam pessoas de muito melhor estirpe que Zaqueu, mas Jesus escolheu aquela casa e aquele homem para fazer um milagre em sua vida. No texto que estamos vendo, contraria uma música evangélica popular, onde a letra da música é como se Zaqueu dissesse a Jesus: entra na minha casa, entra na minha vida. Mas no texto não. No texto é Jesus quem diz: Zaqueu, eu vou entrar na sua casa. Quando Cristo adentra as nossas vidas, Ele vai ao nosso encontro. Ele é o bom pastor que vai buscar a ovelha perdida. Zaqueu era uma ovelha eleita por Deus na eternidade, à luz de vários outros textos da Escritura. E Jesus vai ao encontro dele, Jesus o chama pelo nome e Jesus adentra a casa daquele homem que o recebe com profunda alegria. Nada traz mais alegria a um coração do que receber Jesus. É impressionante a alegria que nasce em nós quando somos encontrados por Jesus. Em terceiro lugar, queridos, quando Cristo adentra a nossa vida, há uma maledicente perseguição. A grande alegria de Zaqueu contrasta com as peçonhentas críticas de alguns que estavam à sua volta. Lemos no versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Isso diziam porque conheciam a desonestidade de Zaqueu. Como é possível que Jesus, dentre todas as casas, entre exatamente na casa deste homem tão pecador? Ora, queridos, Cristo veio precisamente em busca do sujo para torná-lo limpo, do perdido para resgatá-lo, do pecador para redimi-lo, queridos. Muitos não ficaram felizes quando Jesus adentrou o lar de Zaqueu. Da mesma forma, muitos não ficam felizes quando Cristo adentra a nossa vida e o nosso coração. Ainda que seja grande a nossa alegria, ainda que seja profunda a nossa transformação, ainda que estejamos sendo retirados da lama, não faltarão aqueles que vão nos criticar pela nossa fé, que vão questionar por que estamos seguindo
um caminho diferente daquele que outrora era o nosso. Vão impor diante dos nossos olhos os prazeres dessa vida para tentarem nos demover da fé. Eu sou testemunha de quantas pessoas que foram tocadas por Jesus e libertas, por exemplo, do alcoolismo, do bar, eram maltratadas, humilhadas pelos que continuavam ali, que chegavam a oferecer-lhes bebida novamente, para ver se realmente eles eram convertidos. Não se engane, com Cristo você terá a maior das alegrias, mas você também estará sujeito a diversas provas. Mas aí é onde entra a questão. A quarta questão desse texto é que quando Cristo adentra as nossas vidas, há uma transformação genuína, verdadeira em nosso coração. Se você ler o verso 8, você irá perceber isso. Entre mentes, ou seja, apesar do que estavam dizendo, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor Jesus, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. É interessante que Zaqueu se torna agora um homem obediente à palavra de Deus. Essa é uma característica de todo mundo que é alcançado pela graça. Se você perceber o texto sagrado, Zaqueu, meus queridos irmãos e amigos, ele resolve obedecer à lei, ele resolve corrigir o que está errado. E ele diz, olha, eu tomei uma decisão. Eu vou dar tudo o que eu tenho, metade do que eu tenho, na verdade, eu darei aos pobres. Jesus faz uma transformação radical no coração de Zaqueu. De um coração avarento e desonesto, passa a ser um coração generoso. De um coração egoísta, que só pensava em si, agora é um coração que pensa nos que têm menos do que ele. Veja o impacto dessa transformação. Que tremendo e maravilhoso. E Jesus opera algo tão impressionante em Zaqueu, que Zaqueu resolve, caso ele tenha roubado alguém, devolver 4 vezes mais o que ele roubou. Não existe fé sem transformação. Não é possível ter um encontro real e profundo com Cristo e não ter a vida impactada e transformada por Cristo. E eu fico a pensar em Zaqueu praticando as palavras que ele estava dizendo aqui. Vamos imaginar Zaqueu obedecendo ao que ele mesmo estava dizendo aqui. E de repente, chegando perante algumas casas, batendo palmas, batendo a porta, alguém abre e diz, Zaqueu, eu já paguei o imposto esse mês. Ele diz, eu sei, meu caro. Acontece que eu lhe cobrei mais do que eu devia ter cobrado. E aqui eu estou te trazendo 4 vezes o valor que eu te cobrei a mais. Imagina o impacto disso numa sociedade. A sociedade ela carece de exemplos verdadeiros. A sociedade carece do evangelho, mas não um evangelho de palavras vazias, mas um evangelho de atitudes concretas. E o evangelho que impactou, o Senhor Jesus que impactou a vida de Zaqueu, produziu uma transformação profunda. Agora não era mais o dinheiro o Deus de Zaqueu. Agora o Deus dele era o Senhor. E aí nós somos levados ao último ponto. Zaqueu, de fato, quando Cristo adentra as nossas vidas, quando Cristo adentrou a vida de Zaqueu, ele encontrou o maior tesouro de sua vida. Zaqueu, que se considerava tão rico, era na verdade pobre na alma, cheio de dinheiro, mas sem Deus no coração. Após Cristo operar nele a sua graça, Zaqueu se tornou verdadeiramente rico. Ele ganha agora o maior de todos os tesouros. Ele recebe o mais rico de todos os bens e o mais poderoso de todos os milagres. Ele recebe a salvação. E aí olhem os versos 9 e 10. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem é o seu tesouro? Qual é o seu bem mais valioso? Aonde está o teu coração? São as riquezas?
Em outra passagem, Jesus diz: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Queridos, Jesus entrou na vida de Zaqueu. Jesus tocou o coração de Zaqueu. E ele também pode entrar na tua vida. Ele também pode tocar o seu coração. Assim como Jesus passou em Jericó naquele dia, ele pode estar passando na tua vida agora, por meio desta palavra, desse texto, dessa mensagem. Então, eu digo a você, arrependa-se da forma como você tem vivido e busque a Deus de todo o teu coração. Faça uma oração hoje e diga: Senhor Jesus, eu desejo que o Senhor toque minha vida. Senhor, eu peço a Ti que mude meu coração, mude minhas atitudes. Eu quero que o Senhor entre na minha casa, entre no meu lar. Se você fizer essa oração, é muito provável que o Senhor já esteja trabalhando silenciosamente no seu coração. A pessoa mais importante da sua vida deve se tornar Jesus. Jesus é a pessoa mais importante do mundo e que Ele seja também a pessoa mais importante da sua vida. Volte-se para Ele. Se você tem uma Bíblia, leia. Se você não tem ela impressa, mas tem um celular, baixe um aplicativo, leia a Bíblia, leia os Evangelhos, leia a Escritura e você conhecerá ao Senhor e Salvador Jesus. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E nesse texto, Jesus buscou a Zaqueu. Talvez Jesus também há de buscar por você. E a boa notícia que eu te dou é que se você nasceu para ser dele, ele não só vai buscar você, mas ele vai te encontrar, entrar na sua vida e mudar a sua história. Ah, Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de compartilhar esse texto hoje no canal. Abençoa a vida de quem o assiste nesse momento. E se alguém tiver sido tocado pela palavra, que tenha sido profundamente tocado pela mensagem do Senhor, que possa te buscar e ter uma nova vida contigo. Em nome de Jesus, amém. Se porventura esse vídeo chegou a você e tocou seu coração de alguma maneira e você deseja ser assistido, acompanhado, você pode aqui mesmo no canal comentar esse vídeo, colocar o seu contato, seu telefone, se você desejar, e a gente poderá entrar em contato com você. Se não, você não precisa se manifestar aqui no canal, mas você pode procurar algum pastor que você já conhece, algum crente que é seu amigo já, e entre em contato com ele e diga: olha, eu queria conhecer melhor a Jesus. Que Deus abençoe sua vida, continue assistindo o nosso canal, divulgue, e se é a primeira vez que você assistiu e você desejar, se inscreva. Isso muito vai nos auxiliar aqui no canal. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.